Bom dia. Acho que chegou alguém. Ensinamento de Meisho Sama, Pesquisas sobre o Mundo Espiritual, publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 4, Sabedoria, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Quando nasce, o ser humano recebe uma missão com uma vocação para ser útil à sociedade humana, ou seja, dedicar-se à humanidade. No entanto, por enxergar somente o lado superficial deste mundo, a maioria começa a se desviar de sua missão e não consegue desempenhá-la completamente, sem que perceba, começa a ter sucessivamente atitudes ligadas ao mal. Tais atitudes transformam-se em máculas e impurezas que ficam acumuladas no corpo espiritual. Após a morte, ao se tornar um habitante do mundo espiritual, a limpeza minuciosa dessas mazelas é executada. Fiz muitas pesquisas detalhadas por meio de videntes que incorporavam espíritos de pessoas mortas, eliminando as observações suspeitas e falsas, reuni pontos em comum de relatos feitos por esses espíritos e acredito que não há enganos. O mundo espiritual do Oriente é verticalizado e do Ocidente horizontalizado. O do Japão é o mais vertical dentre os países do Oriente. Por essa razão, a hierarquia da sociedade japonesa é organizada verticalmente, enquanto no Ocidente ela é baseada em ideias de igualdade. Gostaria que, ao ler este relato, considerassem essa diferença, pois essa pesquisa foi feita no Japão. Originalmente, o mundo espiritual é composto por 3 reinos: o reino do céu, o reino intermediário, que no shintoísmo é denominado Yatimata, e o reino infernal, cada um deles subdivididos em 3 níveis, denominados como superior, médio e inferior. Após a morte, as pessoas comuns vão para o Yatimata. Os extremamente bondosos sobem diretamente para o reino do céu e os excessivamente maus descem em direção ao inferno. O Yatimata, no budismo, é conhecido como Hakudo no Tsuji, encruzilhada dos 6 caminhos, e no cristianismo é denominado purgatório. É possível perceber o destino do espírito ao observarmos as situações que precedem o momento da morte. As almas que irão se dirigir ao reino do céu percebem quando vão morrer e, sentindo a proximidade do momento, não o temem. Chamam as pessoas mais próximas e transmitem seus últimos desejos. Partem então em estado de tranquilidade. O oposto ocorre com os espíritos que irão se encaminhar para o inferno. Ao confrontarem a morte, sofrem muito e experimentam intensa agonia no momento final. Já os que seguirão para o Yashimata passam para esse plano normalmente, experimentam uma morte comum e com sofrimento razoável na hora fatal. Esse local é para onde a maioria da humanidade se encaminha. Outro ponto relevante diz respeito à fisionomia do cadáver, cujas características também demonstram o destino do espírito. Os que foram para o reino do céu apresentam fisionomia corada, viçosa e sem nenhum sinal de sofrimento, como se ainda estivessem vivos. Já os que se dirigiram ao nível infernal ficam com o rosto escuro ou azulado e apresentam uma expressão de muito sofrimento. Aqueles que foram para o plano intermediário exibem um semblante amarelado e representam a maior parte dos mortos. Em primeiro lugar, falarei sobre os espíritos que irão para o Yashimata, plano intermediário. Após a morte,
Eles atravessam um rio chamado Sanzu. Neste momento, um Datsueba, encarregado, verifica a cor da roupa. Caso seja uma mortalha branca, não há necessidade de trocar, mas se for uma roupa comum, deverá ser substituída. Existem duas teorias sobre a travessia do rio. Em uma, o espírito atravessa por uma ponte. Na outra, tal ponte não existe, e a travessia é feita pela superfície, que não contém água, mas abriga inúmeros dragões que remexem seus corpos como ondas e apresentam ser a água do rio. Finalizada a travessia, a roupa branca tinge-se de cor. Para os que possuem maior quantidade de máculas e impurezas, as vestes adquirem cor preta e de forma paulatina passam para o azul, o vermelho e o amarelo, até tornarem-se menos intensas. Entre os espíritos que possuem poucas máculas, os trajes permanecem brancos. Portanto, a cor evidencia a quantidade de máculas de cada um.